Quando a notícia de que o bruxo teria mandado um recado especial para o tricolor começou a circular pelos bastidores, o coração de cada São Paulino pareceu bater diferente, como se uma faísca de magia tivesse sido jogada sobre um clube que vive de história, de títulos e de sonhos que se recusam a morrer, mesmo em meio a fases turbulentas e reconstruções demoradas. De repente, o nome de Ronaldinho Gaúcho, aquele mesmo que encantou o mundo com dribles improváveis e sorrisos debochados diante dos zagueiros, passou a ser sussurrado em tom de expectativa no Morumbi, não como uma simples lembrança, mas como um possível sinal, uma mensagem, um aceno misterioso na direção do São Paulo, que fez a torcida começar a se perguntar se não havia algo maior por trás dessa história. Nas redes sociais, bastou um comentário enigmático aqui, uma frase solta ali, uma menção ao tricolor acolá, para que a narrativa começasse a ganhar corpo. O bruxo estaria olhando com carinho para o São Paulo, mandando um recado de respeito, admiração e, quem sabe, de desejo de ver o clube novamente gigante na América, brigando por tudo com a bola no chão e a camisa pesando como sempre pesou. Ninguém crava nada, ninguém confirma oficialmente, mas o que se sabe é que, nos bastidores, muitos garantem ter ouvido que Ronaldinho falou em tom elogioso sobre o São Paulo, sobre a força da torcida, sobre o Morumbi lotado em noites de Libertadores, sobre aquele clima de caldeirão que o tricolor sabe criar quando a fase é boa e o time entra em campo com sangue nos olhos e confiança nos pés. E é justamente essa combinação de mistério, respeito e nostalgia que faz o São Paulino abraçar essa especulação como se fosse uma novela em tempo real, acompanhando cada detalhe, cada vídeo, cada publicação, analisando gesto, entonação e até silêncio, como se tudo pudesse esconder uma mensagem subliminar do bruxo para o tricolor. Entre um like e outro, muitos juram que o recado veio em forma de conselho, como quem fala de camarim de craque para clube gigante, lembrando São Paulo da sua vocação ofensiva, da sua identidade copeira e do seu DNA de time que não se conforma em ser coadjuvante, que não aceita ver os outros levantando taças enquanto Morumbi assiste de longe. Há quem diga que Ronaldinho teria comentado com amigos próximos que o São Paulo, se organizar direitinho, volta a ser protagonista mais rápido do que muita gente imagina, e essa frase, mesmo sem confirmação, cai como poesia no ouvido do torcedor, que vê nisso um recado de alguém que entende como poucos de vestiário, de ambiente e de pressão em clubes gigantes. O nome de Hernan Crespo surge naturalmente nessa conversa, porque o São Paulino imagina, sonha e especula como seria o técnico argentino recebendo um recado simbólico do bruxo, usando isso como combustível para encher o elenco de confiança, para transformar elogio em motivação e rumor em atitude, colocando o time para jogar com leveza, ousadia e alegria, exatamente como Ronaldinho sempre fez. O torcedor se pega imaginando a cena de um vídeo de bastidor chegando ao vestiário, com uma fala motivacional, algo do tipo: o São Paulo não pode aceitar ser pequeno, atribuído ao bruxo nos corredores da bola, e Crespo, com seu jeito intenso, transformando essa frase em mantra, repetindo para os jogadores antes de um clássico, incendiando a turma na porta do túnel do Morumbi. Mesmo sabendo que tudo isso navega no campo da especulação, da fofoca de arquibancada e da imaginação fértil do torcedor, a sensação é de que o recado, ainda que não tenha vindo em forma de carta, vídeo oficial ou anúncio bombástico, chegou pela força simbólica de um ídolo mundial citado ao lado do nome do São Paulo, reacendendo o debate sobre o tamanho do clube e o quanto ele ainda pode crescer. Os São Paulinos começam a lembrar de quando o Morumbi era parada obrigatória para grandes estrelas, de quando o tricolor era referência em organização, revelação de talentos e futebol vistoso, e ver o nome de Ronaldinho ligado, ainda que de maneira indireta, ao clube, faz a torcida sentir que o respeito ainda existe, que o peso da camisa continua ecoando pelo mundo da bola. Nas mesas redondas, apresentadores e comentaristas aproveitam o rumor para levantar discussões sobre o futuro do São Paulo, sobre o que o clube precisa fazer para voltar a ser temido, e muitos repetem que, se até o bruxo andou falando bem, é porque o tricolor ainda está no radar dos gigantes, ainda é visto como clube de massa, de história e de potencial de explosão nas arquibancadas. A especulação ganha ainda mais força quando surgem prints, recortes e trechos de entrevistas antigas de Ronaldinho, em que ele elogia o futebol brasileiro, fala da atmosfera de estádios lotados e deixa escapar um sorriso ao mencionar a força das camisas tradicionais, e o torcedor são paulino, sedento por sinais, encaixa o tricolor nesse contexto com a naturalidade de quem acredita que o clube sempre pertenceu a essa prateleira. Muitos influenciadores tricolores começam a criar conteúdo em cima do rumor, imaginando o teor exato desse recado. Teria sido um conselho de bastidor, um elogio espontâneo, uma provocação para acordar o gigante, ou até uma espécie de desafio para que o São Paulo recupere a alegria de jogar futebol com criatividade, como o bruxo sempre pregou dentro das quatro linhas. De repente, vídeos com títulos chamativos tomam conta da internet, perguntando se o recado de Ronaldinho pode marcar um antes e depois no ambiente tricolor, não pelo aspecto prático, mas pelo simbólico, pelo impacto emocional de ver o nome de um gênio da bola ligado ao clube justamente em um momento em que o torcedor pede algo diferente, pede magia, pede mudança de postura.
E é aí que entra o torcedor apaixonado, aquele que fala com o coração mais do que com a razão, acreditando que, se o bruxo olhou para o São Paulo, ainda que de forma discreta, é porque ele enxerga ali um terreno fértil para a ressurreição de um futebol bonito, alegre, ofensivo, que pode voltar a encantar o Brasil e o continente sob o comando de Crespo e com um elenco disposto a escrever uma nova história. No imaginário tricolor, o recado do bruxo vira quase uma profecia, uma espécie de aviso de quem viu tudo, ganhou tudo e conhece os atalhos da bola, dizendo de forma velada que o São Paulo não foi feito para viver de desculpas, mas de decisões corajosas, planejamento e ousadia, tanto na hora de montar o time quanto na hora de reforçar a conexão com a sua torcida. Os bastidores do Morumbi, sempre cheios de rumores, passam a ser descritos como palco de reuniões mais intensas, como se a diretoria, tocada por essa onda de repercussão em torno do nome de Ronaldinho, tivesse entendido que precisa, sim, dar respostas, mesmo que essas respostas não envolvam o bruxo em campo, mas contemplem um projeto à altura da grandeza do clube. Fala-se de novas ações de marketing, de campanhas que resgatem a mística do Morumbi lotado, de noites em que a torcida carrega o time no grito, e muitos enxergam no suposto recado do bruxo um gatilho perfeito para criar uma narrativa de reconstrução pautada em alegria, criatividade e confiança, 3 palavras que sempre se relacionaram com o estilo de jogo de Ronaldinho Gaúcho. Há quem especule até sobre a possibilidade de um dia o bruxo aparecer em um evento especial no Morumbi, seja em um jogo festivo, em uma ação promocional ou mesmo em um papel simbólico, como embaixador em alguma campanha tricolor, e isso faz os são paulinos viajarem, imaginando o craque pisando no gramado, acenando para a torcida e, quem sabe, trocando ideias com Crespo sobre futebol ofensivo. A imagem de Ronaldinho, com seu sorriso característico, é projetada pelo torcedor no telão mental do Morumbi, como se ele estivesse ali, dizendo em tom descontraído, mas firme, que clube grande não pode se contentar com pouco, que o São Paulo precisa recuperar a ousadia de tentar o drible, de acreditar na jogada impossível, de perseguir o gol até o último minuto, assim como ele sempre fez. Enquanto isso, Crespo segue seu trabalho, mas é impossível não imaginar como esse tipo de rumor cai no vestiário, servindo como combustível extra para jogadores que cresceram vendo o bruxo desfilar em gramados europeus e sul-americanos, aprendendo que o futebol também é arte, improviso e coragem de arriscar uma jogada diferente quando tudo parece difícil. Os mais experientes do elenco, acostumados com a pressão da camisa tricolor, talvez utilizem essa história para conversar com os mais jovens, dizendo que, se nomes como Ronaldinho ainda olham para o futebol brasileiro com carinho, é porque existe espaço para quem quer marcar época, para quem quer ser lembrado, e que o São Paulo oferece o palco perfeito para isso. No meio de tanta especulação, o torcedor também se lembra de que, no mundo da bola, muitas grandes histórias começaram com um simples comentário, uma frase fora de contexto, um elogio em entrevista informal, que mais tarde se transformou em aproximação, parceria e, em alguns casos, até em contratação surpreendente, embora ninguém, por enquanto, fale seriamente de Ronaldinho jogando pelo São Paulo. Ainda assim, a lembrança de grandes camisas que já foram vestidas por craques faz o São Paulino permitir-se sonhar, porque, se tem algo que essa torcida aprendeu ao longo dos anos, é que o futebol é movido, em grande parte, pela capacidade de acreditar no improvável, de enxergar oportunidades onde muitos veem apenas coincidência e rumores soprados pelo vento. O Morumbi, com suas arquibancadas imponentes, aparece sempre como pano de fundo dessa fantasia coletiva, como se o estádio estivesse pronto para receber qualquer capítulo de uma nova era, seja ela escrita por jovens talentos tricolores inspirados pelo recado simbólico do bruxo, seja por personagens inesperados que venham a cruzar o caminho do São Paulo. Os mais emotivos chegam a dizer que talvez o recado de Ronaldinho nem precise ser literal, nem precise ter sido pronunciado palavra por palavra da forma como circula por aí, porque o simples fato de seu nome estar ligado ao tricolor já funciona como um espelho que mostra ao clube o que ele pode voltar a ser: alegre, respeitado, temido e apaixonante. Em grupos de WhatsApp, torcedores discutem se a diretoria vai saber aproveitar esse momento de holofote indireto, usando o burburinho para reforçar a marca São Paulo, para atrair patrocinadores, para aproximar ídolos do passado, para criar um ambiente em que grandes nomes do futebol queiram se conectar à camisa tricolor de alguma maneira. Outros já imaginam vídeos oficiais com uma narração forte, imagens da história do clube, gols históricos, defesas milagrosas, títulos internacionais, tudo embalado por uma trilha emocionante, enquanto a voz do narrador fala sobre a magia de quem encanta com a bola no pé, fazendo um paralelo entre o estilo de Ronaldinho e a essência ofensiva que o São Paulo sempre buscou. O nome de Crespo volta ao centro do debate quando comentaristas começam a apontar que o técnico tem, em suas mãos, a oportunidade de liderar essa reconstrução com personalidade, usando a energia dessa especulação para reforçar o discurso interno de que o São Paulo precisa, sim, resgatar a confiança, retomar o protagonismo e se reinventar sem perder a identidade. Torcedores mais antigos lembram de outras épocas em que o São Paulo era citado por grandes jogadores como referência, e enxergam nesse suposto recado do bruxo uma espécie de retorno a esse patamar,
ainda que de forma tímida, como se o clube estivesse, aos poucos, voltando ao vocabulário dos gigantes do futebol mundial. Há quem acredite que tudo isso é apenas fogo de palha, mais um capítulo da eterna necessidade do futebol brasileiro de criar novelas em torno de qualquer frase de craque. Mas, para o São Paulino que acorda e dorme pensando no tricolor, o rumor ganha contornos mais profundos, como um lembrete de que o clube é grande demais para ficar apagado. E, mesmo que nada de concreto venha dessa história, o simples fato de o torcedor ter voltado a discutir o futuro com brilho nos olhos, imaginando possibilidades, sonhando com campanhas históricas, já é um sinal de que o recado, real ou simbólico, cumpriu uma função essencial: reacender a chama da esperança em um coração tricolor ferido por decepções recentes. Em meio a essa tempestade de informações, a figura de Ronaldinho se mantém como um símbolo de alegria e genialidade, e os São Paulinos começam a se perguntar se não é exatamente isso que falta ao time: liberdade para arriscar, coragem para jogar bonito, ousadia para tentar o impossível, sem medo da vaia, sem medo do erro, mas com sede de vitória. O rumor, então, deixa de ser apenas sobre o bruxo e passa a ser sobre o próprio São Paulo, sobre o que o clube pretende ser nos próximos anos, se aceitará continuar cambaleando entre altos e baixos ou se vai, de uma vez por todas, assumir o papel de protagonista, independentemente de qualquer recado externo, seja ele real ou imaginado. A torcida, que nunca abandona, vê nisso tudo a chance de reforçar sua voz, de lotar arquibancadas, de cantar mais alto, de empurrar o time, como se dissesse ao elenco e à diretoria que, se até um gênio como Ronaldinho olha com respeito para o tricolor, não faz sentido o próprio clube se tratar como coadjuvante em campeonatos que conhece bem como se vence. Enquanto os programas esportivos exploram cada detalhe, cada nuance desse boato, o torcedor são paulino vai criando sua própria versão da história, algumas mais pé no chão, outras completamente românticas, mas todas movidas por um sentimento comum: a vontade de ver o São Paulo novamente temido, admirado e, por que não, elogiado por craques do calibre do bruxo. Para muitos, o recado, na prática, é um chamado à ação, um lembrete de que a camisa tricolor merece ser honrada em campo, que a força do Morumbi precisa ser alimentada com futebol de qualidade, e que a reconstrução não pode ser apenas discurso, mas precisa ser percebida no dia a dia, no comportamento, nos resultados e, principalmente, na postura. Há, também, quem veja tudo isso como um convite para que a diretoria se aproxime ainda mais do universo de grandes ídolos mundiais, criando pontes, parcerias, eventos e experiências que coloquem o São Paulo em evidência, não só dentro de campo, mas fora dele, fortalecendo a marca, atraindo torcida jovem e renovando o vínculo com os mais velhos. Seja qual for a interpretação, o fato é que o nome de Ronaldinho Gaúcho ecoando ao lado do São Paulo cria uma atmosfera de curiosidade irresistível, aquele tipo de assunto que faz o torcedor parar o que está fazendo para ouvir, ler, assistir a qualquer conteúdo que envolva as palavras bruxo, recado e tricolor na mesma frase. Com o passar dos dias, se o silêncio oficial seguir, a especulação tende a se transformar em lenda de bastidor, daquelas que são contadas e recontadas em rodas de amigos, nos bares ao redor do Morumbi, nas filas para entrar no estádio, como mais um dos muitos causos que alimentam a mística do futebol e o imaginário do torcedor. Ainda assim, o impacto imediato já está dado. O São Paulino volta a falar do clube com empolgação, volta a debater o time com brilho nos olhos, volta a imaginar um futuro em que o São Paulo seja novamente associado à palavra mágica, seja no toque de bola, seja nas conquistas, seja na forma como inspira respeito em qualquer adversário. Alguns, mais supersticiosos, garantem que não existe coincidência no futebol, que tudo acontece em ciclos e que talvez essa aproximação simbólica com o nome de Ronaldinho seja um sinal de que uma nova fase de criatividade e ousadia está próxima de começar no Morumbi, desde que o clube tenha coragem de abraçar essa identidade. E é impossível não pensar em Crespo como peça-chave dessa transição, alguém que conhece pressão, sabe o que é decidir título, entende a linguagem de grandes jogadores e pode, se tiver respaldo, moldar um time capaz de unir intensidade, disciplina tática e liberdade criativa, algo que sempre esteve no coração dos São Paulinos. Enquanto a bola rola, o rumor segue pairando sobre o ambiente, como uma nuvem de possibilidade, uma história que pode ou não ganhar novos capítulos, mas que, por ora, já cumpre o papel de colocar o São Paulo em discussão, em manchete, em pauta, reacendendo a curiosidade até de quem não é tricolor, mas respeita a história do clube. Para a torcida, acostumada a sofrer, mas também acostumada a sonhar alto, a ligação entre o bruxo e o tricolor é um presente, ainda que embrulhado em boatos, porque permite, ao menos por alguns dias, imaginar cenas, diálogos, encontros e desdobramentos que transformam o cotidiano pesado em uma espécie de série dramática com pitadas de fantasia. No fim das contas, pouco importa se o recado foi exatamente aquele que circula nas redes ou se tudo não passa de uma grande tempestade em copo d'água, porque o torcedor, esse personagem fundamental, aproveita o momento para reforçar uma certeza: o São Paulo, quando chamado pelo nome, desperta algo diferente em quem conhece futebol de verdade.
E se o bruxo, com toda a sua história, realmente olhou para o tricolor com carinho, ainda que por alguns segundos, esse gesto simbólico já entra na lista de pequenos episódios que ajudam a manter viva a autoestima de um clube que sabe o que é ser campeão do mundo, campeão da América, e que agora luta para reencontrar seu caminho. Num cenário em que muitas relações entre craques e clubes se resumem a campanhas de marketing vazias, esse suposto recado ganha um ar de algo mais autêntico, mesmo que não possa ser comprovado, porque cumpre uma função emocional poderosa: lembrar ao São Paulino que o seu clube ainda é assunto entre os grandes nomes da bola. E assim, entre lives comentadas, prints compartilhados, trechos de vídeos vistos e revistos, o São Paulo volta a ser protagonista de uma conversa que extrapola o campo, entrando na esfera do simbólico, do imaginário, do e se, aquele território em que nascem alguns dos capítulos mais inesquecíveis da história do futebol. Talvez, no futuro, quando olharem para trás, os São Paulinos lembrem dessa fase como o momento em que um rumor envolvendo o bruxo ajudou a pavimentar um novo ciclo, não porque Ronaldinho tenha vestido a camisa tricolor, mas porque seu nome, associado ao clube, deflagrou uma reflexão profunda sobre identidade, grandeza e ambição. Por enquanto, o que fica é a sensação de que algo foi despertado, de que o recado, real ou imaginado, encontrou eco em uma torcida que nunca deixou de acreditar na capacidade de ressurreição do seu clube, mesmo quando os resultados insistiam em dizer o contrário. E enquanto o Crespo trabalha, o elenco treina e o Morumbi espera as próximas noites de decisão, o São Paulino guarda no peito essa história, repetindo para si mesmo que, se até o bruxo mandou um sinal, então está mais do que na hora do São Paulo responder dentro de campo, com futebol à altura da sua camisa, da sua torcida e de tudo aquilo que o mundo da bola ainda espera ver do tricolor paulista. No fim, o rumor vira combustível, o recado vira símbolo e o sonho vira compromisso silencioso. O São Paulo precisa voltar a ser mágico, e se o nome de Ronaldinho Gaúcho apareceu nesse caminho, que seja então mais um capítulo dessa jornada em direção ao topo, escrito com garra, confiança, ousadia e, acima de tudo, com a fé inabalável de uma torcida que se recusa a deixar de acreditar. Apresentamos as últimas notícias do São Paulo. Inscreva-se no nosso canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de deixar sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Até o próximo vídeo.